Oi pessoal, de novo, né? Estamos agora no nosso segundo vídeo. Nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida, de gravar vídeo assim, vídeo aula. Então vocês me desculpem, né? Assim, o mau jeito, a luz ruim e tal. Na verdade, eu tô aqui na casa da minha irmã, porque eu tô cuidando do meu sobrinho. Então, se por acaso eu sair correndo é porque ele acordou e chorou. Então, gente, primeiro vídeo eu falei com vocês da diferença da fonética e da fonologia. É claro que é tudo muito básico, né? São noções básicas que eu tô dando por aqui, só mesmo para relembrar aquilo que foi visto em aula. E aí, nesse vídeo eu quero falar do aparelho fonador, né? Porque como a gente trabalha com a fonética articulatória, né, que cuida, né, de como que os sons são produzidos, o nosso material básico de trabalho é o aparelho fonador. E uma observação importante é que a fala, né, é o que nos distingue, né, a forma como nós nos comunicamos por meio da fala é o que nos distingue dos outros animais, né? Então, é interessante notar, né, que é algo que é essencial, que nos identifica como humanos, né, a capacidade de fala, a faculdade da fala. No entanto, nenhum dos membros e órgãos que participam da produção da fala, da articulação dos sons, nos foram dados pela natureza com esse objetivo, né? Com o objetivo de para serem usados para fala, primeiramente. Então, todos os membros e órgãos, eles têm uma função principal que não é produzir som linguístico, produzir sons, né? Que não é fazer com que a gente fale. Então, na produção do som, algumas etapas estão implicadas aí, né? E alguns órgãos também, né, participam desse processo. Então a gente tem a respiração, né, que começa lá no diafragma, né, nos pulmões. A ressonância, o processo de ressonância, que vai acontecer aqui, né, na região da traqueia, da nossa laringe, aqui na glote, nas cordas vocais. Esse é o processo da ressonância. O processo da fonação, que vai acontecer aqui, né, na região da faringe, né, aqui ali na região da úvula, e a articulação, que acontece na nossa cavidade bucal, na cavidade óreo-nasal, né? Então são esses 4 processos: o processo da respiração, o processo da ressonância, o processo da fonação e o processo da articulação. Então, os principais membros e órgãos que estão envolvidos, né, na produção da fala são o diafragma, o pulmão, e aí o ar ele é impulsionado, né, pelo diafragma, e aí ele sai dos pulmões, segue pela traqueia, chega aqui na laringe. Na altura da laringe nós temos membranas que se movimentam, fazendo um trabalho de pulsação, né, dessa corrente de ar. Essas membranas são chamadas de cordas ou pregas vocais, e aí elas formam uma cavidadezinha que a gente vai chamar de glote. Então, o ar passa pela glote e, a depender da forma como as cordas vocais se encontram, nós vamos produzir, então, sons, vamos ressoar sons vozeados ou desvozeados, sonoros ou surdos, tá? Então, quando a nossa glote está semicerrada, está quase fechada, né?
porque as cordas vocais estão aproximadas, o ar é impulsionado de uma forma mais, digamos assim, ele vai produzir a vibração dessas membranas, dessas cordas vocais, e aí ele vai ser impulsionado com mais peso, digamos assim, com uma carga maior de ressonância. E isso vai originar, então, os sons que nós chamamos de sonoros ou vozeados. E aí, se o ar é impulsionado dos pulmões e passa pela glote, estando ela aberta, se as cordas vocais estiverem afastadas, então o que vai acontecer? Não vai haver vibração nas cordas vocais e nós teremos então os sons que chamamos de desvozeados ou sons surdos, né? Então, quando nós produzimos um determinado som e colocamos a nossa mão aqui na altura da glote, quando nós sentimos a vibração desse som, é porque as cordas vocais estão aproximadas e a glote está fechadinha, e aí ocorre, né, a vibração dessas cordas vocais e o som é vozeado. Então, um som, por exemplo, como o som que é imitativo das abelhas, né? Zzz. Se vocês fizerem esse teste, vocês vão perceber que há vibração das cordas vocais. Então, trata-se de um som vozeado. Agora, se nós fizermos o som, né, produzirmos o som pedindo silêncio, por exemplo, nós vamos perceber com a mão aqui na glote que não houve vibração, logo o som é desvozeado porque as pregas vocais estão afastadas. Então, seguindo, né, a corrente de ar segue, já aconteceu a respiração, já aconteceu a ressonância, agora a gente vai para o processo de fonação. Quando a gente chega aqui na altura da nossa faringe, né, aqui para cima, na altura da garganta, né, um pouco mais acima da garganta, a gente tem uma gotinha de carne que a gente chama de úvula, né, ou véu palatino, né, o finalzinho do véu palatino, a parte molinha do nosso palato. A função que a gente chama de campainha também, né? Que dá pra ver se a gente abrir bem a boca, né? Não vou abrir aqui porque eu acho que é demais, né? Eu já tô aqui superando, né? A minha timidez de gravar o vídeo, então eu não vou abrir meu bocão aqui pra vocês verem, mas vocês podem fazer isso em frente ao espelho, né? E aí vocês têm, né? Essa campainha, essa gota de carne, ela tem uma função importante na fonação. Por quê? Porque aqui é quando a corrente de ar vai passar para a cavidade oral ou para a cavidade nasal. Então, se a nossa úvula, se a nossa campainha estiver levantada, a corrente de ar passa somente pela boca. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos produzir sons que são chamados de sons orais. Se a úvula, por sua vez, estiver abaixada, ela abre a passagem para que a corrente de ar se divida em duas. Uma parte vai passar pela cavidade oral, pela cavidade bucal, e uma parte vai passar pelo nariz, que é o que acontece na produção dos sons nasais, né? Então, quando eu falo uma palavra, por exemplo, como mamãe, eu produzo aí sons nasais. E o que está acontecendo articulatório? Em termos articulatórios, o que acontece? A minha úvula está abaixada. Esse aí, então, é o nosso processo de fonação. E aí, a corrente de ar vai sair ou só pela boca, ou pelo nariz e pela boca. E quando ela chega na boca, que é um processo importante, porque a maior parte dos traços que distinguem os sons acontecem aqui, no processo articulatório, no processo de moldagem, né? Na verdade, a nossa boca é um molde para o som. Né? Então é aqui que nós produzimos, né, as consoantes, as vogais, que nós articulamos, que nós moldamos, né, como se fosse, nós moldamos a massa fônica, né, como é o processo de modelagem mesmo de uma massinha, né. Então, aqui a nossa língua vai recuar,
vai levantar, vai abaixar, vai retroceder, a nossa língua vai para se aproximar dos nossos dentes, vai se aproximar do nosso palato, né? Vai se aproximar dos alvéolos, e a gente precisa conhecer um pouquinho, né? É interessante fazer esse teste. Eu poderia mostrar para vocês aqui, né, o aparelho fonador, aquele quadrinho e tal, mas vocês peguem em casa para estudar e vejam, né? Deem um Google aí e vejam. E aí é aqui que a gente vai ter, então, que vai começar a dar nome aos sons, né? Os sons que podem ser bilabiais, os modos de articulação, aqui que se encontram os modos de articulação e os pontos de articulação. É aqui que se encontram os membros, né, que nós consideramos os articuladores ativos, que são aqueles que se movimentam, né, e vão ao encontro dos articuladores passivos, né, que são aqueles que recebem, né, esse encontro. E aí nós vamos ter os modos e os pontos de articulação, que vai ser, né, que eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom? Beijos!